Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, nossos ouvintes. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles, juntos entrando em plenitude. Que alegria! E o programa de hoje é muito, mas muito especial. Claro, nós vamos falar de mulheres, de mulher para mulher. Olha que delícia, que delícia. Realmente, dia 8, Dia da Mulher, que maravilha. Mas não é só um dia, é março inteiro, né? Vamos combinar? E para isso a gente trouxe uma convidada muito querida, uma convidada muito especial. Ela é terapeuta Tatiana Martins, para bater um papo gostoso com a gente. Que é lógico, a maioria dos seus pacientes são mulheres, porque a mulher se cuida um pouquinho mais que o homem. Não é isso, Tatiana? Seja bem-vinda ao Plenitude. Muito obrigada. Exatamente isso. A mulher eu acho que ela é mais sensível, né? Ela busca mais. Ela quer ser feliz, né? Isso é fabuloso. A busca é muito maior. O homem ele demora mais quando ele tem seus conflitos, essas coisas de procurar um terapeuta, uma psicóloga, uma pessoa assim. É porque eu acho que o homem vai mais pela razão, né? Ele acha que ele vai resolver o problema dele daquele jeito que o problema tá aparecendo. A mulher já não. Por que eu tô com esse problema? Eu já não quero mais isso. Por que eu tô com essa angústia? Ela consegue dar nome àquelas situações que estão dentro dela, né? E não tem vergonha, o homem tem um tabu aí, né? A mulher não tem mais isso, graças a Deus. Embora hoje em dia o homem já está fazendo um pouquinho mais de terapia, né? Sim. Fazendo plástica, botando silicone no peito para ficar com... né? Se depilando, né? Se cuidando, né? Então, isso é muito legal também. Porque eu acho que tá aí para todo mundo. Cada um vai saber usar de acordo com a sua personalidade e seus desejos. Mas o importante mesmo que a gente vê é se cuidar, né? Se amar. Não deixar para depois, não achar que é besteira, se cuidar mesmo. Qual é o sinônimo para você de auto-amor para nós mulheres? Auto-amor? É você buscar a sua felicidade. E buscar a sua felicidade não é no outro. É dentro de você. É buscar quem você é, o que te traz felicidade, o que é a sua profissão. Dá sentido à vida, sabe? Eu acho que por aí você consegue mudar muita coisa na sua vida fora, mudando dentro. Eu acho que é por aí. Certo. Agora, em geral, as mulheres têm buscado terapia, né? A maioria delas, pelo menos, ou melhor, uma grande parte. E quais são os motivos que elas buscam terapia? Olha, são diversos motivos, né? Mas uma boa parte é o relacionamento com o cônjuge, né? O outro. Tentar entender um pouco a cabeça do homem, entender algumas atitudes que muitas não entendem. Também tem mulheres que vão tentar procurar. Hoje já se fala, né? Isso que é mais interessante e é muito gostoso atender essas mulheres, né? Por si mesma. A questão não é o outro, mas a questão é ela mesma. Ela quer se autodescobrir, ela quer se planificar, né? Ela quer outra vida. Então ela precisa se entender. Por que tem algumas coisas que se repetem? Por que algumas coisas acontecem? O que isso está dizendo de mim? Essa mulher, ela já está com um olhar diferente. Ela já está quase que traçando um caminho muito diferente das outras. Ela já tá mais desperta, sabe? Assim, Isso é muito interessante. Você vê a diferença dessa que já tá nessa busca pra outra que tá mais ali no relacionamento. A questão dela é o relacionamento. E geralmente o relacionamento é só um disparador, né? Porque a questão sou eu. Como é que eu tô ali dentro? Então, quer dizer, ela já tá buscando resolver os seus conflitos porque ela tá descobrindo que os conflitos são dela, não são do outro, né? E que é ela que está sofrendo com o conflito do outro. Dificilmente ela chega assim, tão com esse entendimento. Durante ali aquele processo é que ela começa a perceber, então, peraí, sou eu? Então,
eu não tô entendendo direito. Sabe aquela coisa assim? Você joga a pergunta, ela joga uma situação e você joga a pergunta. Quando você joga a pergunta, ela começa a pensar. Eu não tinha pensado por esse lado. E aí você começa a ver que, na verdade, a questão sou eu, a minha interpretação, e a minha interpretação é muito ligada às situações que estão dentro de mim, que eu não... Pode vir da infância, e a gente pode ir até um pouco mais, né? Pode vir de outras vidas, porque a gente Sim. sabe que hoje a mulher tem uma posição diferente na sociedade, ela vem conquistando, ela vem cada vez mais crescendo, né? Tem muitas coisas muito legais acontecendo com o universo feminino, mas a gente vem de questões muito fortes da própria história da humanidade. A mulher vem de culturas muito pesadas, muito castradoras, muito severas, né? Onde a gente não só não tinha voz, não tinha a menor liberdade, como também éramos tratadas muito mal, com muita agressividade, com... né? A gente sabe, é só dar uma olhada, é só ver uma série que esteja trazendo uma história, porque hoje a gente tem as séries, né? Eu busco muito isso, eu acho que enriquece muito a gente. Você vê, tem uma série que é muito forte, eu não consegui ver toda, eu parei devido a tanta violência com a mulher. E ela é antiga, você passa em outra era, né? E você vê como a mulher era tratada. E por que hoje a gente tem essas questões muito fortes ainda dentro de nós? Será que não é um resíduo, algo que vem lá do passado? Que aí vem Joana falando do feminismo, que eu acho muito incrível como ela coloca, que a gente tem que estar de olho, que feminismo não pode ser igual ao machismo. O feminismo eu tenho que saber me colocar. O que é isso? É eu saber que eu tenho me empoderar como mulher, no sentido de trabalhar, conquistar o meu espaço, fazer o que eu quiser, mas não posso gerar ódio, não posso gerar rejeição, porque aí eu tô sendo igual àqueles que eu fico ali dizendo que eu não quero, né? Exatamente, porque existe uma diferença muito grande entre ser feminista e ter o feminismo em si, Exatamente. né? E isso é uma coisa que não pode se confundir em momento algum, porque a mulher que é feminista, ela é praticamente um homem, Sim. né? Porque faz questão de competir, de querer, eu posso tudo igual, porque não sei o quê. E com agressividade, você já reparou? Isso. Não é uma coisa natural. É uma agressividade, uma revolta, uma raiva muito grande que tem ali. E aí, ao invés de eu lutar por direitos, eu começo a colocar todos os meus conflitos ali em relação ao outro. O meu ódio, o meu ressentimento pode estar ligado a alguma existência do passado, que de repente aquela pessoa pode ter passado por situações ou gerou situações que a gente não sabe. Então você vê que quando junta a agressividade, Iraci, você vê que é conflito. Não é algo que eu tô querendo realmente causar uma mudança na sociedade, trazer conceitos, né? Que a mulher tenha mais direitos, que a mulher tem que ter. E eu acho que a mulher conquista isso com muita sabedoria e beleza. Mas eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me centrar, eu preciso descobrir as potências da minha alma, tirar os preconceitos, me libertar desse passado que aprisionou a gente e disse que a gente não era capaz. E você vê a nossa casa, a casa de mulheres. Não estou falando que não tem homens maravilhosos aqui. Mas é uma casa, você sabe, você dirige a nossa casa. Você sabe as dificuldades que tem por você ser mulher e você faz isso muito bem. Todo mundo te respeita, todo mundo... Por quê? Porque você sabe o seu valor, você se posiciona corretamente e não precisa de nenhum desequilíbrio. Obrigada. Não é? Mas é verdade, é exatamente assim. A gente tem o ponto de equilíbrio, a mulher ela é mais comedida, ela é mais serena para tomar as atitudes, né? A mulher precisa trabalhar, muitas delas, os rompantes. O homem já não, né? Já, é assim, não sei o quê. Ou então, a gente vê, né, esse ranço que vem de muito tempo, que, por exemplo, no próprio trânsito, faz alguma besteira e fala assim, tem que ser mulher mesmo. E eu adoro quando alguém fala assim e você passa perto e vê que é um homem fazendo besteira. Eu falo assim, olha só, a mulher bate muito menos o carro. O seguro é mais barato. Muito mais barato, porque ela é comedida, porque ela é, né? Exatamente. E isso é só um exemplo, né? Tinha um amigo meu
muito amigo, ele era psiquiatra, neurologista, ele tinha assim um leque de formações fantástico. Ele já desencarnou. Ele se chamava, nessa última encarnação, Dr. Francisco Silveira, uma pessoa encantadora. E ele falava assim, a mulher tem uma capacidade fantástica. Ele falava, a mulher, ela faz 3, 4 coisas de uma vez. Ela está cuidando do bebê, dando mamadeira, conversando com o outro, com o telefone aqui falando, vendo a novela. Isso. Ela vai fazendo várias coisas. O homem, você bota uma televisão na frente dele, ele não consegue fazer mais nada. É a televisão. E se for futebol, então, Nossa. ele fala assim, não fale nada para ele quando ele estiver assistindo televisão, porque ele vai dizer depois que você não falou, você não disse. Exatamente. Ele falou, então, olha, a melhor coisa é você chegar e falar assim para ele, amor, posso sair fazer umas compras? Ele vai falar, pode, vai lá. Depois você volta, você fala assim, você que mandou fazer compra, exatamente, né? Porque, Me dá seu cartão. Mas hoje, o que é legal é que a gente vê que estão invertendo muitas coisas, né? Outro dia eu tava conversando com o meu marido e ele falando que com os amigos que eles saíram, e aí eles estavam falando, pô, eu não sei o que tá acontecendo, que todos eles estavam em casa cuidando dos filhos e trabalhando na internet, dando aula, e as mulheres estavam na rua, as mulheres estavam trabalhando fora e eles cuidando dos filhos. Cara, os papéis estão se invertendo, o que tá acontecendo com a sociedade, com a gente? Eles estavam meio indignados. E isso tá, assim, gritando. Tá. Você vai vendo que o que está acontecendo? Eu sinto que a mulher, ela está cada vez mais senhora de si mesma. Com certeza. Né? E ela está perdendo a vergonha de se colocar na sociedade. Ela está perdendo o medo, porque o medo foi muito trabalhado dentro de nós. Né? Sim. Em outras existências, culturalmente, às vezes na própria família, por um pai mais severo, mais duro, mais autoritário, e aí você cresce mais meio reprimida. Quando agora tudo isso está acontecendo e eu vejo que, realmente, foi o que a gente falou, há um desequilíbrio, né? A sociedade está vivendo um momento assim, de explosão. E para todos os lados. Não é só em relação à mulher. É todos os lados. Os jovens, parte social, parte de dinheiro, de tudo. A internet trazendo muita coisa, porque a gente pode saber tudo ao mesmo tempo. A internet é um mundo, né? Exatamente. É um mundo. E aí você vê que a mulher, ela tá precisando mudar. E essa mudança, quando ela começa a experimentar e ver que isso é muito bom, olha, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer. Eu acho que no dia que as mulheres realmente se ligarem à força poderosa que elas têm, elas dominam. Dominam no sentido assim, elas vão estar aonde elas precisam. Não é à toa que Jesus tinha aquelas mulheres maravilhosas próximas a ele, e elas, quem é que tá com ele no final? Quem era corajosa, que se colocou ali, que não teve medo, que foi junto com ele? Quem foi? Pra quem que ele apareceu primeiro? Então, assim, a gente precisa botar isso dentro de nós para limpar qualquer tipo de situação que possa estar trazendo do passado e ver que, olha só, eu tenho um lugar muito especial, muito importante, mas eu preciso fazer o meu caminho. Preciso descortinar todas essas sombras que podem haver dentro de mim, e isso requer um esforço, uma busca, né? Eu acho que eu penso assim, eu vejo até muito por mim. Eu sempre tive muito medo, eu venho de uma educação muito dura, e quando eu fui caminhando, e isso demorou, foi um processo mais demorado, quando eu fui conquistando meu espaço, eu fico impressionada comigo, porque eu era muito tímida e eu me vejo fazendo palestra. Eu era muito... É aquela coisa, você não acha que você é capaz, mas você é muito capaz. Exatamente. Nós somos potências divinas, né? Então, nós temos um potencial muito grande dentro de todas nós, mulheres. E é necessário aprender a se conhecer para saber utilizar esse potencial, para ser realmente uma pessoa independente, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que sabe, né,
conduzir as coisas com a serenidade, mas com o pulso, com a docilidade, com a firmeza necessária, né? Então a gente precisa, a Exatamente. gente vai descobrindo esse prumo, esse centro, e faz com que a gente deslanche, né? Exatamente. E isso é muito rico. Quando você vê que tem umas pessoas, vamos assim, para uma idade mais avançada, que mulheres, né? Que quando ela chega na terapia e ela não conseguiu fazer esse caminho, ela vem muito frustrada, ela vem muito com uma ideia de vida muito triste, muito vazia, que eu dediquei a minha vida aos meus filhos, eu dediquei a minha vida ao meu marido, e hoje ele nem liga para mim, os meus filhos estão longe, e eu não sei o que fazer. Você vê que quando eu não me ponho como o principal, como a pessoa que precisa ser mais cuidada, eu tô gerando sofrimento. Com certeza, E esse sofrimento virá, e provavelmente, geralmente, vem mais com a idade avançada, né? Porque é a hora que todo mundo vai embora. Exato. E você fica só ali. E aí a pessoa acaba achando que é tarde demais para ela ir fazer um curso, para ela aprender a fazer isso, aquilo, Não é para fazer nada. várias coisas, né? Exatamente. E na verdade não é mais um passo, é mais um movimento de libertação, Exatamente. né? Para ela desenvolver as potencialidades que permaneceram adormecidas, Nunca é né? tarde. Isso que Sim. é fabuloso. Nunca é tarde. E quando eu acesso essa dimensão de que eu sou capaz, não tem quem pare. Isso que é incrível na mulher. Ela tem uma Exato. força mas ela precisa acionar. Se ela não acionar, é como você falou, ficou ali paralisado. E aí eu vou gerar sofrimento. Agora, quando eu aciono isso, não tem quem pare. Porque, olha só, a mulher dá a vida. Ela gera. Co-criadora. Exatamente. Então imagina só, se a gente tem essa potência, a gente tem uma fábrica dentro da gente, ali que produz, que cresce o ser vivo. Eu lembro que eu tenho 2, e os 2, quando eu senti, cada gravidez foi de um jeito, mas é sentir a vida dentro de você, sentir o pulsar, o soluço, tudo aquilo. Não tem como você ser a mesma pessoa depois daquilo. E você Exato. perceber a grandiosidade que esse momento oferece para você, de conexão com Deus, de perceber o seu valor, a força que gera dentro de você, e que você tá ali se doando, é uma troca incrível. Nossa, para mim, mulher É fantástico, uma né? coisa fantástica. E a gente sabe, nós temos, aliás, na doutrina espírita, nós temos muitos expoentes, Exatamente. né? Que estão fazendo, que fizeram, né, histórias, deixaram legados fantásticos, como Ivone Pereira, Nossa. né? Joana de Ângeles, que Né? já vem lá desde Joana de Cusa. Nossa, que história ó. incrível da Joana. Então, nós temos inúmeras mulheres que vieram fazendo história e fazem até hoje, né, dentro desse trabalho, não deixando a peteca cair, e às vezes pessoas que estão ali anonimamente, né, que nós percebemos. Sim. E nós descobrimos ali dentro da doutrina espírita pessoas que estão anônimas e fazendo tantos trabalhos, exatamente, tantas coisas, abraçando tanto, né? Acolhendo, trazendo esse fortalecimento, essa coragem de desenvolver trabalhos e de tocar corações. Exatamente. Né? E a gente vê em todos os campos, como na própria terapia, a maior parte das terapeutas são mulheres. Exatamente. Né? Exatamente. É um número muito reduzido de homens. Né? Sim, bastante. Então, as mulheres. E a mulher tem essa sensibilidade maior, essa sensibilidade já pelo dom de vir com a maternidade, sim, de vir com todo esse movimento mais acolhedor, mais doce. Então, ela sabe mais ouvir, ela sabe mais colocar, buscar confortar. E isso é muito importante. Muito. Porque as pessoas acabam num vazio muito grande hoje em dia, né? Muito, é impressionante. Esse
esse vazio que as pessoas se encontram e o quanto a mulher é importante na sociedade, e toda essa potência que você falou exatamente, né? Ser trabalhada, porque a nossa sociedade, ela precisa de mães, né? Não tô falando de ficar fazendo filho, não é isso. Mas essa postura acolhedora, de socorro, de estar ali, de apoiar, de ser solidário, é muito da mulher. Exatamente. A mulher é mais sensível à dor, ao próximo. E eu acredito, né, na nossa doutrina a gente sabe disso, a gente vai trocando os papéis. Em algum momento, mesmo que aquele espírito tenha um entendimento maior como homem, em algum momento ele pode ter uma experiência no corpo feminino. Por quê? Para trabalhar a sensibilidade, né? Para trabalhar questões que ele não estava sabendo trabalhar no universo masculino. Olha como é enriquecedor. Olha como essa experiência é transcendental, né? A gente pode passar para essa parte, porque é incrível. Tem homens que estão fazendo papéis dentro dos seus lares de mães. Sim, né? De mães de verdade. Às vezes a mulher desencarnou, foi embora, ou sei lá, se separaram e os filhos se agregaram ali. E ele acaba fazendo papel de mãe, de pai, né? E tem pai que tem um lado mais delicado, né? Às vezes a gente vê entre casais, né? A mulher, ela tem um jeito mais grosseirona, né? Mais bem grosseira. E o homem, tudo mais delicado, adora cuidar do bebê, adora fazer um docinho, não sei o quê. É muito bom isso, é verdade. Isso vem mostrando, na verdade, como o espírito transita, né, entre o masculino e o feminino e traz isso com ele. E é importante pensar assim, porque quando eu penso assim, hoje eu tô homem, amanhã eu posso ser mulher. Então, porque eu não... E eu gero, né? Se eu tô gerando tudo que tá... Se as coisas que acontecem comigo são consequências das minhas atitudes, eu tenho que pensar. Como é que eu tô agindo com as mulheres? Eu procuro sempre falar com os meus meninos, né? Eu tenho 2 meninos. Então, isso é uma parte que a gente precisa se preocupar na educação dos filhos em relação a como tratar a mulher. Qual o papel? Como é que você vai se colocar perante uma menina? O respeito, porque isso tudo é educação. Educação. E aí uma educação machista faz o quê? A nossa sociedade continuar em padrões equivocados, desequilibrados. As mães ensinam seus filhos a serem machistas. As mães ensinam seus filhos a serem... não serem cavalheiros, a não serem galanteadores ou educados com as meninas. Ensinam posturas equivocadas. Então, olha a gravidade da situação. Olha aonde que aquele espírito está crescendo. Qual o ambiente, quais os exemplos que estão sendo plantados naquela mente e que vão ser usados depois da sociedade. Isso é muito importante a gente pensar. O que eu estou fazendo com esse núcleo aqui? Como é que eu vou posicionar minha filha? Acontece muitas vezes que os pais, né, eles são mais grosseiros. Ô, meu filho, você não pode deixar uma mulher falar assim com você. Ô, meu filho, homem não chora. Ou então, pô, tu é homem ou não é? Poxa, homem não faz... Sabe, umas coisas... estereótipos que estão mais fora, né? Machistas, mais grosseiras. E a mulher, cabe ela ir lapidando isso. Olha, filho, não pode ser assim grosseiro, não pode ser... né, dessa forma rústica, dessa forma machista. Você tem que, sim, expressar os seus sentimentos, é importante. Homem chora, sim, tanto quanto mulheres. Não tem, nesse sentido, eles se sentem provedores, simplesmente acham que tem que ser provedor. E não é, isso mudou, né? Isso já está um parâmetro bem mais aberto, as cabeças estão, né, se encontrando aí. Nós chegamos no intervalo. O cafezinho agora, Tati. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já após um delicioso cafezinho. Vamos lá! Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Plenitude e hoje com uma convidada querida e especial, terapeuta Tatiana Martins, que vem falar aqui, olha só que delícia, sobre o mês da mulher. Que delícia! Tatiana, a mulher tem sofrido uma violência muito grande, Sim. né? Isso já vem de muito tempo. Só que agora está mais aberto devido às redes sociais, né? Devido tanto espaço que tem dentro da internet e elas começam a pesquisar e Sim. descobrir coisas e a gente vai vendo que isso está sendo mais externado, né? E durante a pandemia isso ficou muito claro, né? A quantidade de violência contra a mulher, violência doméstica, e agora isso está sendo mais divulgado, Sim, né? sim. Que era uma coisa que antes era encoberta, Uhum. né? Como você vê essa situação da mulher passar por essas agressões, por essas violências dentro do lar? Olha, Iraci, realmente é muito grave. Isso aconteceu sempre. Hoje, como você colocou, porque a gente tem a rede social, a gente tem. As informações estão assim, indo direto, não para, e a qualquer momento as pessoas estão tendo mais coragem também de falar. Então, aí você vê. O que está acontecendo? Da onde vem isso? Tem um processo aí de baixa autoestima. De eu permanecer num companheiro que é agressivo, que me diminui, que me maltrata, e eu não conseguir sair daquilo ali. Da onde vem isso aí? Pode vir, como eu falei antes, de uma educação severa, onde eu já tinha um pai muito duro, e aí eu já tô acostumada a ser pequena, e qualquer um que fale comigo, eu vou me apequenar, e eu vou permanecer ali, porque senão, se ele me deixar. Um processo de carência muito grande, de solidão, de menos-valia. Eu não sou ninguém. Então, e eu acredito naquele outro. Aquilo que o outro traz pra mim, se já vem no processo familiar, aquilo que o outro traz pra mim é verdade. Pode vir, pode ser uma relação já de outras existências, onde tem um entrelaçamento ali pesado. Mas assim, a questão é, por que ficar? Por que eu deixo o outro me tratar assim? Aonde está o meu amor próprio? Por que não me dar uma chance de uma vida saudável? Ah, porque a vida é assim, porque os homens que eu arranjo são assim. Isso está dizendo alguma coisa de você. Está precisando cuidar de você. Ninguém merece, ninguém precisa estar com uma pessoa violenta. Uma vez eu conversei com uma paciente e ela vinha num relacionamento muito, muito desarmonioso e com desequilíbrio, assim, absurdo. E ele tratava ela era uma mulher muito bonita, e ela tinha uma condição financeira muito boa. Ele não, ela casou com ele porque ele era muito bonito, ela ficou encantada, viveu com esse homem, só que esse homem destruiu ela mentalmente, mas destruiu de uma forma, assim, ela já vinha num processo de insegurança antes, ela já era uma criança insegura, ela cresce com essa insegurança, sempre tem uns relacionamentos onde ela se mostra muito insegura, mas a parte dela, da beleza, que era uma coisa que ela gostava muito, seduz ela se entrega. E ele fica com ela durante uns 3, 4 anos, ela engravida, e é um período de agressão. Ele agredia ela psicologicamente, empurrava, pegava pelo pescoço, fazia agressividades assim, que se eu te contar, você vai falar assim, mas gente, tem que ser preso, isso não pode permitir. E ela falando e eu tentando mostrar pra ela, peraí, mas ele te bate? Ela não conseguia perceber que algumas ações dele eram violência. Ele batia, ele arranhava, ele sufocava, ele bateu nela, ela grávida. Ela não conseguia ver isso. Não, mas foi só um empurrão. Não, mas foi só, ele pegou, só ficou roxo porque ele pegou com força, porque eu tava tentando fugir. Não, mas isso é só porque eu tava ali, eu falei alto, aí ele gritou, mas foi porque eu errei. Então você vê que o olhar dela
estava completamente equivocado naquela construção ali que foi feita. Muito adoecida. Com certeza. Até ela conseguir enxergar, ela teve que passar por uma situação que, mesmo na terapia, ela não estava querendo ver. Mas é engraçado que quando as coisas são para ser, ela estava na rua com ele. Ele ficou em pé, começou a gritar em cima dela. Ele era um homem grande. Uma menina passou na rua de carro e falou: isso é agressão psicológica, esse homem tem que ser preso, sai daí, você não pode, você é linda. Aí nessa hora ela teve um insight, ela acordou, correu pro carro e se separou. Agora, ela precisou ouvir de fora uma pessoa gritar pra ela aquilo que tava. E que era, assim, muito fácil de ver, não precisava de muita coisa. E aí a gente pergunta assim, como pode isso? É um processo que vem da infância. Muita insegurança, um pai muito duro, rígido, que deixava de lado, mas que se impunha quando ele estava presente. A menina cresce sem se amar, sem se achar bonita, e ela era tudo isso. Sem ver que ela proporcionava uma vida muito boa para o outro, e o outro tinha que ser muito grato, tentar ajudá-la, né, em qualquer situação. Com certeza. E não. Então, assim, você vê que, geralmente, a mulher que passa por uma situação dessa, ela tá com um problema de uma situação de baixa autoestima imenso. Ela precisa trabalhar isso em terapia, ela precisa ver o que isso tá trazendo aí, da onde tá vindo isso, porque senão ela pode até se separar, mas o próximo, geralmente você vai escolher o mesmo e vai indo assim pela vida. Eu só tive homens que me fizeram mal, que eram brutos comigo. Isso tá dizendo de mim. Eu preciso pedir socorro, eu preciso pedir ajuda e enfrentar isso, porque é uma vida de sofrimento. Com certeza. Certa feita eu conheci uma pessoa em que o marido agredia ela, né? Ele era muito estúpido, muito grosseiro, e a gente sabe que geralmente a mulher se sente intimidada para ir fazer uma queixa, né? Mesmo sabendo que tem a delegacia da mulher hoje, Sim. né? A Lei Maria da Penha e tal. Na época não tinha a Lei Maria da Penha, mas ela se sentia intimidada. E eu cheguei a ver ela roxa algumas vezes, tal. O que foi? Né? Perguntava ela, caí, mas desculpa. Porque é difícil assumir, né? Vergonha. Aí um medo. dia eu apertei ela, falei, não, você não caiu. Falei, porque o jeito que você bateu o rosto, o jeito que você feriu, não tinha como, né? O jeito que ela falou. E aí foi quando ela desabou, começou a contar, e ela disse que durante a gravidez dela, ela tinha um filho, e durante a gravidez, o marido, ela estava no alto da escada, não sei o que, ele brigou com ela, empurrou ela da escada. Olha o perigo. Ela quebrou o braço. Ela foi para o hospital, tudo, ele mesmo levou, falou, olha, ela caiu, não sei o quê, e cuidou do braço, tudo. Eu fiquei assim, isso porque ela tinha passado um batom vermelho. Olha só. Grávida, barriguda, tinha passado um batom vermelho. E aí ele era muito, muito chucro, aí ela começou a contar que tinha um negócio de sítio que ele pegou, que era de animal, e ele chegou a bater nela com aquilo do animal. Né? Por incrível que pareça, eu não sei te explicar, parece que era o membro do boi, né? Em que eles secavam. Meu Deus. E quando secava aquilo, aquilo ficava grande e ele feria quando batia com aquilo. Aquilo era ótimo para bater, porque acho que não deixava marca, tinha alguma coisa assim. E ela apanhou muitas vezes com aquilo. E aí, naquele dia, eu fiz com que ela fosse fazer queixa e que ele fosse chamado a depor. Porque o que acontece? Aí ele sabia que o nome dele estava lá, que ele já tinha sido chamado a depor, que ia responder processo. Ela quis tirar queixa, eu não deixei ela tirar queixa. Falei, não, deixa ele responder
vai responder, ele não fez. Eu falei, então deixa ele responder. Por quê? Ia pensar 2 vezes antes de usar a força contra ela. E sabia que ele iria preso, né? E aí, a partir disso, que ele passou a respeitar ela. Olha só, que bom, né? Que ele começou a falar que não... de querer levantar a mão e fazer que ia dar aquele tapa de costa de mão no rosto dela. E ela falava, faça isso e agora eu faço a denúncia. E aí ele deixou de fazer, deixou de agredir, tudo. Agora, a gente sabe que tem situações que o próprio marido intimida, faz ameaças. Sim. E elas vão lá, retiram a queixa. Exatamente, era isso que eu ia falar. Ainda há muito medo. Porque você tem que, numa situação dessa, você precisa se separar, você não pode continuar vivendo com a pessoa assim. Continuar, não. Porque você já viu que ele é adoecido. Ele tá num processo que tem que se tratar. Ele precisa se tratar, exatamente. E não dá pra... Geralmente é muito difícil se tratar os dois juntos. Permanecerem juntos no processo desse. Porque vai gerar um monte de situações ali. E aquilo não é amor, Iraci. Não. É apego, é carência. É obsessão, né? A pessoa tá obcecada. Eu não sei não sem é obsessão no sentido de vir um obsessor, estar obsediando. Obsessão no sentido da pessoa... estar obcecada pela outra. Exatamente. É uma doença. Exatamente. É necessário até a separação e os dois se tratarem, porque os dois estão adoecidos. É um relacionamento que não está crescendo, não está fluindo. Ele está ali, equivocado, cada um no seu desequilíbrio. A mulher talvez na carência, no medo, Sim. no medo de estar só, a gente não sabe qual tipo de crenças que tem dentro dela. O homem exercendo o poder dele e às vezes as crenças também que ele tem dentro dele. Isso tudo tem que ser tratado, precisa muitas vezes de um psiquiatra também, porque pode precisar de uma ajuda, né? Na parte de remédios, porque pode ter um transtorno ali por trás. Então, é muito sério, é muito grave. A gente sabe que a gente tem uma sociedade que hoje já tem a delegacia da mulher, não sei o quê, já se fala muito nisso, mas ainda há preconceito, por isso que muitas não denunciam, por isso que muitas ficam quietas e permanecem com a dor delas, mas a gente precisa, isso sim, a gente precisa combater fortemente. A mulher não pode mais ficar calada. Mesmo certeza. Que a gente sabe que tem, às vezes, uma atitude minha vai gerar mais ódio no outro. Aí a gente vai pelaquela coisa assim, vou me entregar para Deus. Porque eu não posso permitir que ele me agrida e eu ficar quietinha, esperando que ele faça de novo comigo, faça de novo com outras. Eu preciso colocar a minha força ali e dizer, não, chega, acabou, eu não quero mais. Porque sofrimento é algo que a gente não precisa. A gente só tem porque a gente não quer olhar aquilo que precisa ser mudado. Exatamente. E numa situação dessa, a pessoa precisa fazer a denúncia e ir para casa de um parente, Sim. de uma pessoa, se resguardar. Se afastar. Tem que se afastar. Né? Para poder pedir ajuda a outras pessoas, não silencie, peça ajuda, tome atitude, faça, porque é extremamente necessário interromper essa situação e modificar completamente tudo isso. E isso serve de exemplo para outros, porque aí os outros que são agressivos começam a perceber que aquele ali, o que aconteceu com aquele ali? Eu não quero que aconteça comigo. Então o que eu posso fazer? Vou ter mais cuidado, vou me tratar. Realmente eu tô muito raivoso, porque é necessário, eu preciso me conhecer. Então, quando aquela coisa, né? Você serve de exemplo. Então, você tá também ajudando toda uma sociedade a mudar. Todo um comportamento masculino e feminino de não permitir mais. Aquela caso da moça aqui na Barra, que o rapaz foi pra casa dela, espancou ela muito, mas espancou muito. Foram, assim, horas de espancamento daquela mulher. Foi uma coisa, assim, horrível. E parece que ela já tinha passado por outras vezes com ele, não por tamanho espancamento, mas por agressão, e ela permaneceu até chegar ao ponto que foi, assim, destruidor.
Então, eu não posso permitir um tapa, eu não posso permitir um soco, De jeito eu não posso nenhum. permitir um xingamento. Isso acabou o respeito. Acabou o respeito, a relação foi pro buraco. Isso só tende a aumentar. Não pode haver xingamento, não pode haver berros, alteração de voz e nem a tortura psicológica, jeito que a nenhum. gente sabe que é muito Muito comum grande, é. isso. Né? Muito. E a tortura Você psicológica, não vive né? sem mim, você não é nada, se não fosse eu, você é burra, você é feia, você não merece. É assim. E a gente sabe que esse comportamento, essa agressão psicológica para a mulher, como diz a doutora Anise no Reconstruindo Emoções, é extremamente destruidora, porque a pessoa está ouvindo, não deixa marcas físicas, Sim. né? Ouve aquilo em quatro parentes ou é humilhada na frente de outras Ainda tem pessoas esse costume, esse hábito. com palavras de menosprezo, de Uhum. deboche, né? E aí o que acontece? Aquilo tudo ela está guardando, está ferindo, e chega uma hora que ela vai explodir. Sim. Ela vai explodir ou ela dá um basta definitivo nisso, que isso é muito importante, Muito. ou o corpo vai falar. Sim, Né? O exatamente. corpo fala, vai começar a externar doença, aparecer Depressão, doenças, exatamente, síndrome do cânceres pânico. e tantas outras coisas, porque Câncer, a nossa. boca cala, o corpo fala. Exatamente. Não tem como. Exatamente. E a gente sabe que isso é uma coisa extremamente comum hoje em dia, de haver, a gente chama de tortura psicológica, né? Porque realmente é isso, diminuir a outra, rebaixar. E por que é que o homem faz isso? Exatamente por medo e insegurança. O homem que tem medo e insegurança, ele é um fraco. Exatamente. Então, a única maneira dele se sentir acima, melhor que a mulher, é ele diminuindo ela. Então, ele diminui ela para que ele se sinta superior. Exatamente. E isso nada mais é que uma demonstração exatamente de fracasso, de incompetência num relacionamento, de conversar, de abrir isso. Exatamente. Né? E isso não se pode permitir. Quando você recebe no seu consultório, né, pacientes que vêm buscando essa terapia nessa disfunção, né, de relacionamento, como é que você leva isso? Olha, Iraci, a gente dificilmente ela consegue perceber. Ela vem com umas questões e aí ela vai falando só que a gente pesca, né? Você vê rapidamente a questão ali. O que você pode fazer? É tentar fazer com que ela enxergue o que está acontecendo, perceba de onde está vindo isso, por que ela permite isso, por que aquele outro é tão importante se ele te machuca. Aonde está a ligação, a conexão que você não pode ficar sem ele e ele é maior do que você? O que isso está trazendo aí dentro de você? Porque é um mergulho. Ela precisa se achar. Ela está tão perdida, ela botou aquele outro num patamar tão alto e ela tão lá atrás que dificilmente ela... É o que eu te falei, ela bota a culpa nela. É porque eu também não sou fácil. É porque também ele trabalha muito, ele chega cansado, ele não sabe o que ele tá falando, sabe? Eu perdoei ele. Ele me deu um empurrão, mas eu sei que não foi por mal. Você vê que ela não quer enxergar. Dá desculpa, tampa o sol com a peneira, passa a mão na cabeça, bota panos quentes, né? Chega ao ponto de ela falar assim, vê se você acha que isso é agressão. E aí você vê assim, pô, não é agressão, é a própria, é mais do que agressão, é algo, não dá pra aceitar isso. É um abuso, né? E ela não consegue. E o trabalho é fazer ela despertar, claro, trabalhar a estrutura dela também, né, familiar, como é que ela tem, quem ela tem de apoio, uma rede de apoio, porque essa mulher vai precisar, porque às vezes muitas delas são completamente dependentes desses homens. Exato. E aí isso faz com que ele se coloque mais ainda acima dela e ela se encolha, porque o que vai ser de mim sem ele?
Exato. Então você tem que tentar começar a trabalhar ali nela o auto-amor, começar a traçar um novo caminho, perceber que ela é capaz. Isso é muito legal, porque você vai vendo que quando ela vai se encaixando, ela vai se vendo, e ela, nossa, eu consegui fazer isso, eu não acreditei, eu vou fazer. É muito legal, porque é o resgate, né? É o resgate de si mesmo. E isso não tem preço, não tem preço. Com certeza. Uma mulher que é símbolo como que vou dizer, do altruísmo, do amor, da representação do evangelho, Anísia da Silveira. Sim, sim. Porque ela amou o próximo, aquele próximo que não tinha rosto, ou excluído da sociedade, ignorado pelas famílias. Não, fez disso o seu trabalho, né? Isso seu trabalho de amor. Exatamente. E fez o divisor de águas, né, dentro da psiquiatria. Que mulher conseguindo fabulosa. Interromper o choque elétrico, proibir o choque elétrico, camisa de força e a lobotomia. Nossa, olha que coisa incrível. Então, imagina ela como uma primeira médica brasileira, primeira mulher a se formar dentro da psiquiatria, numa turma de 157 homens, lá em Salvador, e vem para o Rio de Janeiro peitando todos os médicos psiquiatras daqui, que se achavam o bambambam na época, e tipo assim, olha, isso tudo não funciona. A frase mais linda que ela me trouxe, e que ela contando, né, uma parte que eu perguntei a ela, né, da vida dela, ela dizia assim, que ninguém pode ser curado com agressão, ninguém pode ser curado com violência. Isso é doença. A cura só existe através do amor e da arte. Sim. E é onde se despertam os corações, e você desperta, né, através da sua mente, do seu cérebro, onde você guarda tantas marcas adormecidas, e que você, nas telas onde ela distribuía para os pacientes, que eles pintavam e faziam, eles colocavam ali tudo que feria, e através da leitura dessas telas, ela sabia qual o transtorno, qual a dor, qual o sofrimento. Coisa maravilhosa. Então, eu gostaria de deixar aqui para ela, para todas as mulheres que estão ouvindo, a nossa homenagem a ela. Nossa, não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. Uma mulher tão atual, tão recente, e que já vem trazendo outro livro, o 3º livro, e trazendo com tanta bagagem, porque ela não falou, ela não trouxe palavras só, ela trouxe atitude, e atitude que transformou a vida dos excluídos da sociedade, sendo chamados de loucos, e voltaram a reintegrar a sociedade. Então, eu gostaria de deixar essa homenagem a ela, com maior carinho, maior amor, e a maior gratidão por poder estar servindo, né? Tati, eu queria que você deixasse uma mensagem, chegamos ao final do programa, que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que nos assistem e ouvem. Sim. A minha mensagem é: somos maravilhosas, somos mulheres incríveis, somos espíritos vindos direto do nosso Pai. A nós está reservado todas as maravilhas. A gente nasceu para ser feliz, somos potências divinas, temos todo o direito, o dever de buscar a nossa felicidade e, acima de tudo, lembrar
que como a Iraci falou, que a Nise trouxe o amor, né, no seu trabalho, mostrando que era com amor que curava, lembrar de Jesus, nosso mestre, que foi o primeiro que trouxe o amor como solução pra gente, e uniu e trouxe, naquela época onde a mulher não tinha voz, ele trouxe as mulheres pra perto dele, e a gente tem esse exemplo lindo na nossa casa, que é a Joana de Ângeles, que é a nossa mentora maravilhosa e que estava lá junto ao nosso mestre. Então, não é à toa, né? Tati, obrigada pela sua presença novamente em Plenitude. É uma alegria estar com você aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Linda. E para todas vocês, amigas maravilhosas, amigas do coração, aquelas que nos acompanham toda segunda-feira às 16 horas, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso beijinho cor-de-rosa em seu coração para que ele potencialize toda essa essência divina de amar que você tem dentro de você. Beijinho cor-de-rosa e muita paz.